E olha, desde o começo do ano, o Brasil deixou de arrecadar mais de 300 bilhões de reais em impostos. É o que aponta, pelo menos, o Sonegômetro. Sonegômetro é um site que foi criado pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional para que os brasileiros acompanhem em tempo real os números da sonegação no Brasil. Quem tem outros detalhes ao vivo de Brasília, a repórter Mônica Carvalho. Mônica, além de sair muito caro para o país a sonegação, né, é crime. Bom dia. Bom dia. Exatamente. E essa marca dos 300 bilhões de reais sonegados, ela corresponde a 10% de toda a riqueza produzida aqui no Brasil ao longo de um ano. Para se ter mais uma ideia do tamanho da sonegação, ela é equivalente ao que um estado como Minas Gerais, por exemplo, consegue produzir de riqueza também ao longo de um ano. E é muito mais do que a maioria dos estados brasileiros consegue produzir. Aí os procuradores da Fazenda Nacional resolveram lançar essa ideia do sonegômetro. É aquele painel ali, além do site na internet, tem aquele painel móvel, o sonegômetro, que está hoje aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, mostrando, alertando a população do quanto é sonegado em todos os impostos, federais, estaduais e municipais. Nós convidamos o presidente do sindicato, que é um procurador, o procurador da Fazenda Nacional, Heráclio Camargo, ele é também presidente do sindicato que lançou essa campanha. Heráclio, a gente deu essa ideia do tamanho da sonegação, mas qual é a conclusão no fim? Quem realmente sai perdendo com a sonegação? Mônica, quem sai perdendo são os mais pobres e a classe média que não conseguem mecanismos para evitar essa cobrança. Os mais ricos sonegam porque a fiscalização é ineficiente, a estruturação da Procuradoria da Fazenda Nacional é pífia, não há vontade política do governo federal em estruturar a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, quem acaba pagando todos os tributos e quem acaba assistindo a essa sonegação absurda são os mais pobres e a classe média. Mas por que você coloca-se nessa condição? Os mais pobres, a classe média, o que é que caracteriza essas pessoas que... O que acontece é que o nosso sistema é regressivo, ele incide basicamente sobre tributos indiretos. Então, os tributos sobre o consumo, dos quais os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, não conseguem fugir. Então, por exemplo, no supermercado, na farmácia, na papelaria, quem ganha até 2 salários mínimos acaba pagando 49% do que ganha em tributos no final do mês. E a classe média paga 26% de tributos. Agora, essa sonegação... Mas e essas campanhas? Por exemplo, a gente sabe, né, Raquel e Luciano, que existem nota legal aqui em Brasília, lá em São Paulo é nota fiscal paulista, enfim, são projetos, programas dos governos estaduais para que as pessoas peçam a nota fiscal na hora do supermercado, da drogaria, da farmácia. E aí, isso não funciona? Se não houver fiscalização da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional no âmbito federal, nós não conseguimos cruzar essas informações. Então, muitas vezes as empresas declaram e não recolhem. E aí nós temos que trabalhar por amostragem, porque os quadros não estão completos, porque não há concursos públicos para prover os cargos na Procuradoria da Fazenda Nacional e na Receita Federal, no âmbito federal. Mas com isso você quer dizer que esses programas, tipo Nota Legal, os empresários, as empresas não pagam o que nós, consumidores, pagamos? Muitas vezes eles declaram os tributos e não os recolhem. E ficam esperando a ineficiência da máquina governamental para que, após 5 anos, prescrevam esses tributos que foram declarados, mas não pagos. Por isso é tão importante a cidadania saber que nós precisamos investir na estruturação da Procuradoria da Fazenda Nacional, que são os procuradores da Fazenda Nacional que cobram os tributos federais. Agora, muita gente reclama de imposto, de ter que pagar imposto. E tem até o impostômetro. Dá pra gente dizer, né, Raquel e Luciano, que o sonegômetro é o rival do impostômetro? Exatamente, porque nós queremos mostrar... Essas pessoas, na verdade, reclamam porque acham que a carga tributária é muito alta e que o dinheiro público não está sendo bem utilizado. Mas para nós racionalizarmos a carga tributária, é preciso que os que ganham mais paguem. E são justamente essas pessoas que sonegam. Então, se nós estruturarmos melhor a Procuradoria da Fazenda Nacional, vamos conseguir racionalizar o sistema para que a classe média e os mais pobres paguem menos, simplificando o sistema tributário brasileiro.